Bom, trazendo mais uma aula aí sobre ordem dos sinais e conectivos. Essa aula aqui é mais para você acumular informação também. Decora o que eu vou te falar aqui. Para que a gente, quando codificar, que for resolver questões ou encontrar as questões em forma de símbolo, a gente saber a ordem. Aqui a gente traz a ordem dos sinais da matemática, tá? Que significa os colchetes. A gente vai resolver as premissas primeiro que envolver parênteses. A ordem é sempre essa, parênteses, né? Ó. Vou mudar aqui a cor para ficar melhor. Primeiro a gente resolve parênteses, depois colchete e por último chaves. É igual a ordem da matemática lá, da matemática básica. A gente encontra premissas aqui, exemplo. Eu tenho uma premissa aqui, ó, dentro de parênteses, né, e uma fora. Quem a gente resolve? Primeiro quem está entre parênteses, tá? Outro exemplo aqui, ó. Quem a gente resolve? Tem um chaves e parênteses. Primeiro a gente resolve quem está entre parênteses, né? Depois a resolve quem está entre colchetes. E por último, né? Aqui, ó. Mesma forma, né? Chaves. Então, parênteses, colchete e chaves. Então, a ordem é sempre essa. Decorem essa ordem de sinais, porque é um acúmulo de informações. A gente encontrar premissas dessa forma, a gente vai precisar dessa lógica. Tranquilo? E a segunda lógica que a gente tem que encontrar aqui, ó. Na ordem dos sinais e a ordem dos conectivos. A gente também mantém a ordem dos conectivos. Na matemática a gente tem a ordem da multiplicação, divisão, adição e subtração. Aqui no raciocínio lógico a gente tem a ordem primeiro de resolver o conectivo I. Aqui ó, o I, perdão, esse o I. Depois o OU. Depois o OU, em seguida o se então, né? E depois o se somente se. Porém, também existe em outra ordem, tá? Só entenda, se tiver aberto, a gente resolve primeiro o I, depois o OU e por último o se então. Se a gente tiver o se então dentro do parênteses, a ordem dos sinais manda primeiro. Retornando para o primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um conectivo OU, né? E aqui eu tenho um conectivo I fora. Se a gente tivesse essas duas premissas unidas, quem eu resolveria primeiro? No caso a de cima aqui, deixa eu pegar o exemplo da de cima. A gente não tem a ordem do I, né? O I primeiro, o OU segundo, o OU terceiro, né? Ou pode ser segundo também, ambos pode ser a mesma coisa. Primeiro, segundo, o si então, o terceiro e o si somente si, o quarto. Então a gente tem essa ordem aí de resolução, porém, a gente tem aqui, ó, esse primeiro exemplo, né? A gente tem um conectivo I fora. Em vez de resolver ele primeiro, a gente vai resolver primeiro quem está na ordem dos sinais. Então a gente resolveria primeiro o OU. Tá? Então lembre-se, em vez de eu resolver primeiro o I, a gente vai resolver primeiro o dos sinais. No caso, parente, colchete ou chave, que viesse antes, né? A gente vai ver isso melhor em questões, mas é só para você decorar aí a ordem do parente, colchete e chave e a ordem dos conectivos, quem resolve primeiro. Isso só vai fazer lógica quando a gente estiver resolvendo questões. Tranquilo? Então é só para acumular informações, para que quando a gente chegar a essa parte aqui de resoluções de proposições compostas com conectivos e sinais, a gente saber a ordem. Tranquilo? Então é só uma aulazinha aí para acrescentar mais conteúdo. Como eu falei, guarda informações, lá no final tudo vai fazer sentido, tá? A partir de agora a gente vai resolver algumas questões, tá? No próximo, acho que nesse aqui já dá pra gente resolver uma questãozinha básica aí, pra gente entender aí um pouco do que a gente viu. Mas a gente vai ver questões de todos os conteúdos que foram dados aí, vão estar dentro das questões. Bom, deixa eu colocar aqui um exemplo de questão desse tipo de conteúdo. Tá aqui. É uma questão onde utiliza a ordem dos conectivos e a ordem dos sinais.
Então a tabela verdade de P ou Q e não P, então Q é. A resposta não vai interessar muito pra gente, é um conteúdo mais avançado. É só pra gente ver aqui as ordens. A gente viu lá que a gente resolveria primeiro o I, né? Porém, os sinais ele mandam primeiro. Então, se a gente fosse resolver aí, seria como? Ó, P, o Q, conectivo I, não P, então o Q. Quem eu resolveria primeiro? Primeiro quem está entre os parentes, né? Então, eu vou resolver primeiro quem está entre os parentes e depois a gente vai para a regra dos sinais. Então, já utilizando aí a regra, a gente resolve primeiro quem está entre os parentes. Depois a gente vai para a ordem dos sinais. Se a gente fosse retirar aí, ó, seria P ou Q e não P, então não Q. Utilizando a tabela verdade também, o que a gente aprendeu lá, a tabela verdade. Quantas premissas a gente tem aí? A gente tem o P e o Q. E aqui a gente tem o não P e repete o Q de novo. Então, é o próximo conteúdo que a gente vai ver, leis de Morgan, negação de proposições. Então, aqui a gente só tem duas, né? Caso duas premissas. Esse não P significa a negação do P. A gente vai ver na próxima aula. É só para entender como utiliza a tabela verdade nas premissas. Então, a gente tem duas premissas, como seria 2 elevado a n, né? Seria 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, a tabela verdade de 4 linhas. Como é feita? VV, né? 4 linhas. FF. A primeira sempre é feita metade metade. A última VF. A regra do conectivo OU, né? O OU tá aqui. O OU, para ser verdade, a gente viu que não pode ter valores falsos. Os demais casos serão verdadeiros. Então aí a forma de resolução, a forma de utilização da tabela verdade. A nossa segunda premissa aqui é não P. É um conteúdo que a gente vai ver que é negação, mas não P, é o inverso desse aqui, ó. Se aqui é 2V, aqui inicia com 2F. É adiantando, mas lá no final vai fazer sentido. Então 2F, 2V. E a outra repete a mesma tabela daqui, ó. VF, VF. Então aqui eu tenho VF, VF. Conectivo sim, então. A gente viu que sim, então, para ser verdade, não pode ter Vera ficha, né? Então tá aqui, ó. VF, né? É o famoso VF. Os demais casos serão verdadeiros. FV, FF, VV. Então, agora a gente pega o resultado que está aqui dentro. É só mostrando, a gente vai ver tudo isso em questões, tá? É só mostrando como a gente como a gente utiliza a tabela verdade e como segue a regra dos sinais e dos conectivos. Então, o conectivo OU tá aqui, né? Aliás, o conectivo I. Para ser verdade, tem que ter VV. Então, a primeira aqui, ó, deu verdadeiro. A segunda deu verdadeiro. Então, aqui é verdade. A segunda deu verdadeiro. A segunda deu verdadeiro. Então, aqui é verdade. A terceira deu verdadeiro. A terceira deu verdadeiro. E a última deu falso. Um falso. A falso. Pronto. É só um exemplo, tá? Adiantando já aqui um pouco de coisa avançada. Mas só mostrando como a gente utiliza a tabela verdade e como utiliza a regra dos conectivos, tá? E a fórmula também, né? Então, em uma questão, a gente praticamente resumiu quase todo o conteúdo que a gente viu. Tá um pouco bagunçado aqui, mas se você fizer desenhado no seu caderno aí lentamente, utilizando o aprendizado que a gente já viu aí, vai fazer sentido, tá? Mas calma, acumula informação. No final, a gente vai tratar tudo isso aqui em questões, resolvendo uma a uma, tabela verdade. Vai ter questões só sobre a tabela verdade, questões só sobre a forma e questões utilizando tudo. Tranquilo? Então foi só para acumular informações. Não se agonie, tá? Entenda aí a resolução, vai decorando, vai acumulando informações que no final tudo vai fazer sentido. Show? Bom, soltaram até fogo aí, então se inscreve no canal, deixa o like
E bora pro próximo vídeo. O próximo conteúdo vai ser leis de Morgan, negação. É o inverso de tudo que a gente viu aqui. Quando a gente terminar esse módulo, aí a gente vai cair de cara nas questões aí. Show!